Enquanto existir governo, será inevitável uma classe governante. Kevin Carson. Era inevitável, argumentou o liberal inglês Oliver Brett em sua obra de 1921, Defesa da Liberdade, o assim chamado socialismo de Estado tornar-se simplesmente outra sociedade de classes, desta vez com a burocracia do Estado em posição de privilégio. Enquanto existir governo, assim continuava sua brilhante ironia a respeito do princípio, será inevitável uma classe governante. Do mesmo modo que todo mundo que frequentava Eton, independentemente de sua classe de origem ou do rústico sotaque que falasse originalmente, trazia a marca de Eton. Todos os que exercem o poder do Estado exibem a marca desse poder. O governo molda todos os que brandem sua autoridade, criando assim um tipo governante. Mais do que isso, argumentava Brett, era questionável se a burocracia do Estado constituía, de fato, uma classe dominante nova. A história inglesa está cheia das qualidades camaleônicas dos ricos. Com que rapidez o barão feudal se metamorfoseia no aristocrata latifundiário, e o aristocrata latifundiário no dono de mina e no diretor de ferrovia. A miúdo, encontramos os mesmos nomes de família nesses diferentes papéis ao longo dos séculos. E essas pessoas controlarão a nova burocracia. Elas sabem de que lado sopra o vento e se preparam para a mudança de direção. Brett era parte de uma corrente maior, nos primeiros anos do século XX, de escritores que aplicaram a teoria de Pareto da circulação das elites ao movimento socialista de Estado. Ele incluía escritores de esquerda, como Robert Mitchell e William English Willing, que tiravam conclusões pessimistas das crescentes tendências dos partidos socialistas para o autoritarismo e para conluio com o Estado e o capital. Mitchell argumentava que controle, por genuína maioria ou pelas bases de uma grande instituição hierárquica, era impossível, porque seria subvertida pela lei férrea da oligarquia. Representantes ou delegados metamorfosearam seu controle interno de tempo integral da informação e do estabelecimento de agendas, de modo a reduzir a autoridade júri daqueles a quem representavam a mera função de endosso. Walling argumentava, como fez o distributivista Hilaire Belloc em O Estado Servil, que partidos socialistas de Estado, como os social-democratas e os fabianos, estavam sendo cooptados para o serviço do capital. Movimentos socialistas democráticos, em sua maioria, desistiriam da tarefa política hercúlea de assumir controle efetivo da indústria e, em vez disso, prefeririam deixar a indústria em mãos capitalistas, enquanto regulamentando-a de acordo com o interesse popular. Na prática, essas regulamentações progressistas serviriam principalmente para estabilizar a economia em acordo com os interesses de longo prazo das grandes empresas, e para usar um estado do bem-estar social minimalista e regulamentações do trabalho para acabar com as piores e mais desestabilizadoras politicamente formas de destituição deixadas pelos capitalistas. No modo de expressar de Belloc, se tão somente a sede dos fabianos para gerir e enquadrar a classe inferior fosse saciada, eles seriam bastante cordatos quanto à propriedade capitalista. Portanto, o papel de fato do Estado Socialista Democrático seria de supervisionar a economia em benefício das grandes empresas. A continuidade histórica da classe dominante é outro tema que tem aparecido de várias formas. Immanuel Wallerstein e Christopher Hill, ambos marxistas, argumentaram que significativa minoria da classe dominante latifundiária na economia política medieval deu um jeito de reinventar-se como capitalistas agrários e negociar a transição para o capitalismo, onde sobreviveu assumindo formas tais como a oligarquia latifundiária Whig
na Grã-Bretanha. A persistência de formas feudais bastardas de propriedade concentrada na terra, por meio de expedientes tais como cercar em larga escala os campos abertos, as pastagens e o lixo comunitário, bem como o sistema mercantil de finança estatal e concessão de monopólio, asseguram em grande parte continuidade estrutural entre os sistemas medieval e o capitalista inicial. Continuidade semelhante compatibilizou o capitalismo agrário e industrial, na medida em que parceiros silentes das classes latifundiárias proporcionaram grande parte do capital para a industrialização e os capitalistas mais bem-sucedidos compraram títulos ou casaram-se dentro de famílias nobres. Essa continuidade entre a nobreza latifundiária europeia e os capitalistas industriais na era moderna foi a tese do livro de Arno Meyer, A Persistência do Antigo Regime. Wallerstein, como Brecht, temia ou que os capitalistas da finança gigante conseguissem instalar-se como nova classe dominante no controle do Estado pós-capitalista, ou que o aparato burocrático viesse a usar-se o controle da economia para viver em privilégio. O mesmo tem sido verdade acerca de críticos libertários de esquerda como Emma Goldman e a escola pós-trotskista de Frankfurt, que usaram expressões tais como capitalismo burocrático de Estado e coletivismo burocrático para desqualificar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas enquanto nova forma de sociedade de classes. Se há qualquer sentido nessas análises, e acredito que há, deveríamos verificar de modo extenso e rigoroso seu socialismo de Estado, isto é, um sistema no qual o poder político e econômico genuíno da classe trabalhadora é exercida por meio do Estado, é sequer possível. Murray Bookchin, em sua obra de vários volumes, A Terceira Revolução, apresentou uma tipologia histórica da revolução na qual, no curso de uma revolução, a luta popular pelos próprios trabalhadores resultou em todo tipo de instituições descentralistas, autogeridas, liberatórias, como os sovietes e as comissões de trabalhadores. Em todos os casos, porém, uma vez que um partido revolucionário, tendo se estabelecido firmemente no capital e purgado o Estado de seus rivais, tratou de ou suprimir órgãos de autogestão da classe trabalhadora, ou de cooptá-los como correias de transmissão de cima para baixo da política do Estado. Foi o que aconteceu quando Lenin liquidou os outros partidos de esquerda em sua coalizão de governo, suprimiu a oposição trabalhadora e reprimiu o motim Kronstadt. Foi o que aconteceu na Espanha, quando o governo dominado pelos comunistas em Madrid estabeleceu sua própria unidade, o GPU, treinada pelos sovietes, e deixou clara sua disposição de ceder a Franco em vez de tolerar anarquistas na Catalunha. Em essência, é o fenômeno cíclico descrito pelo ficcional Emmanuel Goldstein, de Orwell, os altos e os médios eternamente competindo pelo poder sobre os baixos, com os médios, em cada revolução, obtendo a ajuda suficiente dos baixos para derrubar a velha classe dominante e estabelecerem-se como a nova. Desde a ascensão do Estado como instrumento de exploração econômica a serviço de uma classe dominante, houve infindáveis tentativas de obtenção de justiça por meio de tomada revolucionária do Estado, cada uma das quais terminando em fracasso e desilusão. Acabar com a injustiça e exploração por meio de instrumento criado com o objetivo de injustiça e exploração é algo fadado ao fracasso. Para repetir a observação de Brecht, enquanto existir governo, será inevitável uma classe governante. Assim, talvez precisemos fazer alguma coisa diferente desta vez.